Você sabe até onde pode ir a exposição das crianças nas redes sociais? Hoje, a AS Brasil recebe o advogado e secretário-geral da OABS, Eduardo Sarlo, para falar sobre o tema e também sobre as atualizações do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA Digital. Doutor, seja muito bem-vindo ao Estúdio da AS Brasil. É um prazer receber o senhor aqui. Prazer meu também, estou à disposição. Doutor, vamos começar falando sobre um assunto sério, né? Que é a exposição das crianças nas redes sociais. Como o senhor enxerga isso hoje? É um tema bem delicado, preocupante, porque quando a criança ela é exposta em rede social, ela pode ser refém de algumas pessoas que utilizam a internet para o mal. Alguns assediadores sexuais, pessoas que cometem violência sexual, ou pessoas que sequestram os dados das crianças para utilizar de má fé. Então é um ambiente que não é seguro para a criança, para adolescente. E isso exige que os pais fiquem bem atentos e coloquem uma lente voltada sobre isso para evitar esses prejuízos emocionais e às vezes até materiais. Doutor, o termo sharing, né? Ele ficou muito famoso nos últimos tempos. O senhor pode explicar para a gente o que significa? Esse termo ele vem à tona porque muitos pais eles utilizam as crianças para se autopromoverem, para promoverem eventuais marcas, para promoverem, vamos dizer assim, roupas, ou são contratados para isso e utilizam as crianças para fazer isso. Só que às vezes a criança tá numa posição que ela está exposta, ela está sem roupa, ela faz uma dança que, entre aspas, né, eu vou dizer assim, é vulgar. E acaba que os pais, sem perceberem às vezes, ou alguns, infelizmente de má fé, colocam as crianças em uma zona de risco. Inclusive, falando sobre rede social, eu conversei com uma influenciadora, a Cris Lemos, né? E ela é bem conhecida aqui no estado. Hoje ela não mora aqui, ela mora em Portugal. E ela teve uma bebê há pouco tempo. E eu percebi que ela nunca mostrou o rostinho. E aí eu peguei ela como fonte para uma matéria que o senhor, inclusive, participou. Ela também falou nessa matéria. E ela disse, Tânia, eu trabalho como influenciadora, mas eu vou deixar a minha filha decidir se ela quer ser exposta. Porque o meu maior intuito é proteger ela. E tem muito influenciador, assim, que, como o senhor disse, né, usa-se no sentido de uma campanha, enfim. Mas tem como se proteger disso nas redes sociais hoje em dia? Tem como se proteger, tem como colocar travas de segurança e denunciar quem eventualmente está assediando as crianças, mandando mensagens que não são, vamos dizer assim, normais para aquele produto que eventualmente está sendo evidencializado ali na internet para receber mais curtidas e mais visualizações. E o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente e a Constituição Federal protege a criança e o adolescente nesses termos para que ela não se torne vítima de um assediador ou de uma pessoa que cometa violência sexual. E, doutor, antes da gente começar aqui, a gente estava conversando que aconteceu um episódio com a sua família, né? Conta pra gente o que aconteceu. Conta. É muito importante, Tamires, que os pais eles mantenham uma relação muito aberta e conversem com os filhos. Porque, às vezes, a gente posta alguma coisa em rede social que é para o bem, mas acaba afetando o filho, afetando a criança, o adolescente, que vai sofrer na escola, entre os amigos, pode ser vítima de bullying, vítima de algumas ofensas, que ele vai carregar esse dano emocional para o resto da vida. Isso pode acontecer. E na viagem, eu até comentei isso com vocês, uma viagem que eu fiz recente, eu postei uma dancinha que eu fiz com meu filho no Instagram. Eu achei super bonitinho, achei bem legal. Mas quando eu mostrei para ele que eu fiz aquela postagem, ele falou, pai, deleta isso, pelo amor de Deus, que meus amigos vão criticar, vão falar. Automaticamente eu deletei, óbvio. Então é muito importante que os pais respeitem isso. E já existem artigos de psicopedagogos, de pedagogos, artigos de nível A1 que eu tive estudando, e que relatam que a criança, a partir dos 12 anos, ela já tem consciência do que ela quer que vá para a internet e do que ela quer que não vá.
Então, a orientação que se dá é que a partir dos 12 anos essa conversa seja mais aberta possível. Porque às vezes a criança quer que um conteúdo vá à internet e sabe que aquilo vai fazer bem. Óbvio que o adulto tem que filtrar, tem que olhar. Mas a partir dos 12 anos, segundo alguns pedagogos, a criança já tem mais discernimento mental para fazer esse tipo de avaliação. E a gente estava conversando também, eu não sei se é essa nova geração, né? Que eu tenho um irmão de 12 anos e ele é muito low profile, ele não gosta de aparecer. Mas por mais que não goste de aparecer, que tenha rede social, é preciso ter cuidado, né? É preciso ter cuidado. Pode ser até um sinal de alerta também. Por que ele não gosta de aparecer? Por que ele não posta em rede social? Os meus filhos, eu tenho uma de 7 e um de 11. Os dois não têm rede social ainda. Mas vai chegar uma hora que eles vão querer, vão exigir, e eu vou ser obrigado a ceder. Só que eles, por exemplo, como a gente estava conversando antes, o meu filho tem jogos online. E dentro daquele jogo online, existe uma rede social também, porque existe uma conversação ali dentro. E eu já peguei o meu filho conversando com adulto. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses meios de comunicação hoje que às vezes para a gente é inacessível, mas para a criança é acessível. E a gente não sabe com quem ele está se relacionando ali naquela rede social. É verdade. E agora, doutor, a gente tem o Estatuto, né, da Criança e Adolescente, que é o ECA Digital, ele vem com mudanças, né? Você pode falar um pouquinho para a gente dessas mudanças, por favor? Essas mudanças, elas tornam sensíveis essas relações. Há de se falar, por exemplo, até em estupro virtual hoje em dia está sendo falado. Assédio sexual, crimes voltados que têm conotação sexual em formato digital. Isso protege a criança, protege o adolescente e protege a mulher. E o ECA está exatamente preocupado com isso. Preocupado com pessoas que utilizam crianças para fazer postagens em redes sociais e se autopromoverem, mas ao mesmo tempo expõem a criança. Está preocupado com também adultos que fazem isso, não de forma dolosa, não com vontade, mas sem querer acabam expondo a criança e deixam a criança à mercê ali de criminosos. E uma coisa que eu estava pensando aqui, hoje em dia é tão fácil uma pessoa criar uma rede social, a gente vê muitos fakes, né? Por exemplo, se eu sofro algum dano na internet, como que eu faço para denunciar isso? Porque acho que muitas pessoas não sabem que hoje em dia a internet não é mais terra sem lei. É crime você ofender, é crime você criar um fake no perfil de alguém para difamar aquela pessoa, enfim. Como que funciona isso? Bem pontuado, Tamires. Isso tem acontecido muito. Perfis falsos, perfis que acumulam seguidores, depois são comercializados com o intuito até, eventualmente, de fazer uma política, vamos dizer assim, de má fé, uma política sem alma, sem escrúpulos. E tem como processar, sim, tem como processar, inclusive, a detentora da rede social. Por exemplo, processar a Meta, processar o próprio Instagram, o Facebook, o WhatsApp, porque a partir do momento que ele disponibiliza esse mecanismo para a gente, que teoricamente estamos consumindo esse produto, eles também se tornam responsáveis, porque eles ganham dinheiro com aquilo. Hoje em dia você, por exemplo, tem condições de fazer um post e esse post ser patrocinado. Sim. E com isso aquela rede social ela alavanca uma ferramenta que vai enriquecê-la. E com isso ela carrega responsabilidades. E você, eventualmente, por exemplo, se tiver seu perfil fraudado, utilizado de forma equivocada, você pode processar essa empresa. E eventualmente, ter danos morais, danos materiais, por força de ter. E isso é o que mais acontece hoje. Eu já fui vítima, por exemplo, de uma pessoa criar um perfil com meu nome e sair pedindo dinheiro e mandando mensagens. E isso está acontecendo o tempo todo. E muita gente, doutor, cai em golpe, né? Eu já vi muitos amigos, já vi amiga me desesperando. Eu falei, caramba, nos dias de hoje, se você não se atenta que isso aí não é real, tanto que às vezes, né, sei lá, a gente coloca alguma coisa para vender, sei lá, estou vendendo um tênis, aí a pessoa já vem no WhatsApp, amiga, é você mesmo? Porque está acontecendo muito isso. Fizeram um perfil meu na OLX, você acredita? E por coincidência, uma prima minha falou, primo, você tá vendendo isso aqui? Eu acho que não é você, não. Eu falei, Gabi, onde você viu isso? Eu tava passando na OLX procurando e vi sua foto. Era uma foto minha e do meu irmão. Agora, onde pegaram essa foto? Porque por mais que eu seja jornalista, meu perfil é trancado. Porque eu tenho tido alguns problemas com isso. Então eu tranquei e falei, não quero dor de cabeça.
Só que a gente não deveria ter que nos privar por conta disso, né? A gente tem que saber qual é o caminho para fazer essa denúncia, né? O ideal é que a vítima aí vai ser o comprador, por exemplo, do seu tênis. O ideal é que ela faça contato com você para ver se aquele tênis está realmente sendo vendido. Porque hoje em dia a gente tem o golpe do falso advogado, que não é advogado, é uma pessoa se passando por advogado e pede para pagar custas processuais, taxas. Tem esses golpes que ocorrem no LX, em leilões falsos. Eu caí num desses, você acredita? Então, e o importante é você ligar para o seu advogado ou ligar para o vendedor e ter certeza que aquele produto ou que o advogado é realmente o seu advogado. E quando a gente vai para criança e adolescente, quando uma criança está exposta, e mesmo que você não seja parente dela, você pode denunciar. Isso eu ia perguntar agora, como que funciona? Porque a gente sabe que tem muita discussão em família, briga de família e tudo mais, mas eu já vi casos de pais expondo crianças e avós surtando, porque não, isso está errado. E eles podem intervir, mesmo sendo os pais expondo a criança? Podem intervir e os pais têm que tomar cuidado, porque o próprio Ministério Público pode intervir também e o pai pode perder esse poder familiar. E não é só o pai, a pessoa que exerce o poder de família ali, por exemplo, um tio que tem a guarda das crianças, que zela pelas crianças, ela pode sofrer uma intervenção estatal também por força de denúncias. Óbvio que tem que ter uma investigação, tem que ter uma coleta de dados com base em uma assessoria de serviço social, que o Estado vai ter que intervir nisso aí para tentar corrigir essa relação. E para isso a gente tem a Delegacia de Crianças e Adolescentes, nós temos a Delegacia de Crimes Digitais, de Crimes Cibernéticos, tem os órgãos, o próprio Ministério Público, que tem competência para fazer esse tipo de ação. E, doutor, o senhor estava falando sobre respeitar a criança, né? Como o seu filho, por exemplo, pediu, pai, por favor, na mesma hora você foi lá e retirou. E quando a criança ela não tem pais tão compreensivos, por exemplo, eu sou uma criança e minha mãe está me expondo, eu peço para ela não fazer aquilo, ela continua fazendo. Quais danos pode causar em mim, enquanto tipo, nesse processo, né, de crescimento? Assim? Eu vou falar aqui como se estivesse falando em terceira pessoa. Eu estudei o assunto e pedagogos e psicólogos falam que a criança ela vai acumulando ansiedade. A criança que já tem rede social, ela às vezes fica obcecada naquilo, ou os pais ficam postando e ela fica com medo daquela postagem fazer mal à imagem dela, fazer mal a ela. Então ela vai pular um ciclo da vida dela que era para ela ser absolutamente criança. E preocupações que não era para ela ter naquela fase. E ela começa a ter. Então, isso certamente vai fazer mal para ela no futuro, na fase adulta. E a gente sabe que, assim, cada pai cria o filho como acha que deve, né? Mas a gente vê muito... Eu ouço muitas pessoas falando, nossa, mas seu filho tem 10 anos e ainda não tem rede social, o meu tem. Vai da criação de cada um, mas é importante esse cuidado, né? Porque até, não sei o senhor, mas até para mim, eu sou adulta, muita coisa de internet me atinge. Até pouco tempo atrás me atingia muito. Hoje em dia eu tô bem mais tranquila, mas caramba, de você olhar, caramba, a vida de todo mundo é muito perfeita, né? Acho que só a minha que não é, só eu tenho problemas. Eu fico imaginando como uma criança ver aquilo, às vezes não sei, se comparar com um amiguinho da escola, às vezes não tem maturidade para poder entender que aquilo ali só são postados momentos bons. As pessoas só veem o que elas querem que você veja nas redes sociais. Ninguém sabe como tá por trás daquilo ali, né? E a vida de ninguém é perfeita, essa é a verdade. Todos nós temos nossos erros, nossos vacilos e, enfim, nossos problemas que têm que ser dirimidos. Agora quando a gente pensa numa criança, tem um lado bom dele ter contato com rede social também. A gente não pode também limitar 100%. Vamos dizer assim, eu limitei, tô limitando até hoje dos meus filhos. Mas é óbvio que tem um lado bom, que ele vai se tornar uma pessoa mais digital, ele vai ter acesso a mais ferramentas. Talvez isso ajude na compreensão do inglês, porque vários termos são em inglês, em redes sociais. Só que na compreensão da maioria absoluta de pedagogos, de psicólogos,
quanto mais tarde isso acontecer, melhor. Porque esse aprendizado, ele é um aprendizado de curto período, não demora muito tempo. Então, na visão de especialistas no assunto, quanto mais tempo os pais protegerem os filhos de ficarem reféns de redes sociais, é melhor. E, doutor, tem um outro ponto também. Na minha cabeça, assim, alguns pais nem sempre fazem por mal, assim. Às vezes, foi o que você falou, né? Quer postar uma coisa legal, uma coisa fofa. Qual é o alerta para esses pais? Porque, às vezes, para eles pode não parecer nada, né? Mas, como a gente disse, tem muita gente por trás da tela que ninguém sabe que está vendo, que está entrando em contato. Qual é o alerta para esses pais? Porque é função dos pais olharem pelos filhos, né? Tamires, como eu falei, é importante que os pais mantenham um canal aberto com os filhos, que conversem, que deixem isso aberto, porque muitos traumas, quando a gente se torna vítima de algo, a gente tende a se calar, a gente tende a não falar. Tanto o homem quanto a mulher, a criança, então ela acumula aquele trauma, ela retém. Não são todas as crianças que falam, que estão sentindo. Então, quanto mais o pai conversar, deixar a criança à vontade para falar, melhor. Porque os danos emocionais, os danos morais, quem vai sofrer é a criança depois, e o pai não vai estar perto. Ela que vai ter que se defender, ela vai ter que acumular essa dor e saber se expressar depois com o pai e conviver com ela, né? E, doutor, quais são as diferenças do ECA antigo, né, se é que eu posso dizer assim, para o de agora, né, que entra em vigor agora em março, não é isso? Isso. Todas as diferenças eu não consigo pontuá-las aqui pontualmente, mas a grande ruptura de barreira que a gente pode falar é essa alavanca que essa nova lei traz para a gente alcançar criminosos que estão na internet, criminosos digitais, e para proteger a criança e o adolescente que caminham em vias digitais. Ou seja, antigamente, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a preocupação fundamental dele e absoluta era para o convívio diário de fato. O legislador não pensou que a criança e o adolescente ela poderia estar exposta, vamos dizer assim, em uma rua digital, em uma rua cibernética, e se tornar alvo, se tornar vítima e sofrer danos emocionais ou até danos de natureza sexual. Então, eu acho que a virada de chave, uma quebra de paradigma, é o novo estatuto trazer previsões legais que vão proteger a criança, vão proteger o adolescente até em um ambiente digital, até em um ambiente virtual. Doutor, eu vou te pedir um favor agora, para você olhar para aquela câmera ali e conversar com os pais, fazer um alerta mesmo, porque, como a gente disse, nem sempre é por maldade, mas tem que ter maldade quando a gente olha pelos nossos pequenos. Eu tenho um irmão pequeno, eu sei como é isso, a gente fica desesperado, a gente fica preocupado. E para as pessoas entenderem que internet não é terra sem lei mais, né? Que terá punição. Sim. O alerta e o grande chamado dessa reportagem é para que os pais fiquem mais atentos com seus filhos, mantenham o diálogo, porque às vezes até o pai ou a mãe, ela fica mais preocupada em ficar no Instagram do que ter um almoço, um jantar, onde o celular está virado para trás e a gente sente os filhos, conversa com as crianças. Então, o ideal é que a sociedade volte a repensar a vida aqui, como tem que ser vivida, e que os pais tenham essa abertura com os filhos, porque eles vão caminhar na internet, vão estar expostos, podem se tornar vítimas de alguns crimes, e só os pais para chamarem as autoridades públicas para perseguir esses criminosos. Doutor, eu te agradeço muito, viu, pela presença. As portas estão sempre abertas para o senhor. Quando tiver novos assuntos, nós vamos te chamar. Muito obrigada mesmo, viu? Obrigado a vocês. E para vocês que estão com a gente aqui até agora, continue nos acompanhando na esbrasil.com.br. Até a próxima!